Oi, Celso. Tô esperando a Tati aparecer. Oi, Batista, Silvio, boa noite. Tati. Manhã boa. Esperar a Tati entrar. Sinara. Manda um beijo pra ele também, Batista. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo, minha linda. E você? Tudo bem? As crianças acordadas ainda. Só um pouquinho. Eu vou pôr o meu ojá, você espera só um pouquinho? Espera um minutinho, já venho. Vou pôr meu toast. Oi, Otávio, Gabriel, bem-vindos. Nossa convidada só pediu mais um minuto. Otávio, tá mais tranquilo hoje? Aê! Oi. Sabe que hoje eu fiz uma enquete lá, se eu vinha com ojá ou sem ojá, né? Sem touço. Ah, tá. E o pessoal votou com touço. Eu Mas vamos também. lá, professor. Eu cheguei a votar no Vamos bater aquele papo. Vamos. Falar sobre as mães. Eu não sei se a gente tem muita mãe aí, esperar o pessoal entrar. Falar Olha, das eu tô nossas vendo que já dificuldades. tem mulheres, tem homens, né? Tem um grande amigo meu, que é o Otávio, é pai, é casado, tem 3 sobrinhos lindos, meus sobrinhos, entendeu? Ah, Sabe? obrigada, Otávio. Eu, na verdade, queria hoje fazer sem touço, que todas as lives que eu faço, eu ponho touço. Ponho o ojá, Aham. né? Que é um símbolo da nossa tradição de candomblé. Mas daí, pus lá com touço, tem touço, touço ganhou. Falei, então vou vestir um touço branquinho, hoje é sexta-feira. Falei, então vamos vestir um touço branquinho. Então vou começar, professor, contando um pouquinho da minha história. Eu tenho 5 filhos. Sou mãe de 5.
Então, eu fui mãe muito nova e com Com quantos 19 anos, anos? com 19 anos eu tive o Yuri, que é o meu primogênito. Eu tinha 19, eu estava no terceiro ano da faculdade, quando ele nasceu. Daí eu morei uma época com o pai dele, aquela coisa de adolescente, né? Da gente quer porque quer viver aquela coisa louca, por mais que meu pai na época me chamou, falou: minha filha, não vá, fica aqui, mora aqui, tem esse neném aqui. Mas a gente gosta de quebrar a cabeça, né, professor? Daí eu fui, tive ele, vivi com o pai dele acho que um ano e meio. Daí me separei. Daí, com a ajuda da minha mãe, acabei terminando a faculdade, me formei e fiquei vários anos sozinha. Acho que quando o Yuri tinha uns 12 anos, eu acho, a Patrícia chegou na minha vida, que é a minha filha número 2. Só que a Patrícia é filha do coração. Deixa eu só desligar aqui o meu som do meu outro celular, senão ele vai ficar apitando. A Patrícia chegou na minha vida e então a Patrícia é número 2, só que ela é mais velha que o Yuri. Então ela é a mais velha de idade, mas é a minha filha número 2. 2. Isso. Ela chegou na minha vida, então a partir daí eu tive 2 filhos. A Patrícia devia ter uns 10 anos, eu acho. A Patrícia tinha 12 quando ela chegou e o Yuri tinha 10. A diferença deles é bem pouquinho. Então eu fiquei com eles, com os 2, e acabei me casando novamente. Isso eles já estavam adolescentes, os 2. E quando o Yuri tinha 15 anos e a Patrícia tinha 17, eu engravidei do meu filho número 3, então. Então, a diferença que eu tenho dos 2 mais velhos para os 3 mais novos é muito grande. Hoje, os 2 mais velhos já são adultos, né? É. E daí, depois, eu tive o Ícaro, no meu segundo casamento, a Inaê e o Caetano. Então, no total de 5 filhos. Entendi. Entendeu? Uma do coração e 4 E que nasceram da 4. minha barriga. Uma nasceu do meu coração. A Patrícia já se casou, então hoje eu moro com os 4. E a Patrícia não mora mais comigo. Entendi. Então é uma loucura. E daí, com essa pandemia, virou, não sei se tem mães aí, né, para concordar comigo, mas virou de cabeça para baixo, né, professor? Porque a gente já é mãe, né, solteira, né? Hoje já estou separada já há algum tempo. Então, com os 4 em casa, não, o Yuri trabalha, né? O Yuri é militar. Mas com os 3 pequenos em casa, a coisa ficou meio tumultuada com essa pandemia, vou te contar. Porque, né, na verdade, aquela rotina que eles teriam de ir para a escola, de ter os seus horários, virou uma loucura. Eu acho que hoje a principal dificuldade, pelo menos que eu tive, agora eu já estou bem mais acostumada, mas que eu tive no começo da pandemia, de ficar com as crianças, quando começou essa pandemia, ficar com os 3 pequenos em casa, meu Deus. Aí Entendeu? Daí você eu viu tenho como que o professor sofre. sem dúvida, meu Deus, vocês deveriam ser os que mais deveriam ganhar muito, porque eu não sei como aguenta. Eu com 3, estou louca, mas na sala com 30, gente. Vocês não imaginam. 30? Você está sendo boa. Aqui é 45. Meu Deus do céu. Não aguenta, né? Não tem. Então, hoje, o Yuri, né, que tá em casa, porque não é porque é adulto que não dá trabalho, porque dá trabalho, então. Né? Minha mãe fala que filho criar é trabalho dobrado. O Yuri tá com 22, o Ícaro tá com 8, a Inaia com 4 e o Caetano com 3. Então, essa é a minha escadinha, 8, 4 e 3 dos meus pequenos que eu tenho em casa, que são os que estariam no colégio, né? Entendi. E aí, Entendeu?
Eles estudam sempre no mesmo turno, ou são são turnos distintos, um é de manhã, outro é de tarde? Não. O Caetano é o único que está na creche, então obrigatoriamente ele estuda o dia inteiro. Só que o Aham. Caetano, ele é diagnosticado com TDAH, sabe? Então, assim, Aham. então ele me absorve demais, assim. Ele me absorve, ele não para. Hoje ele está medicado, ele toma um remedinho, e ele faz terapia ocupacional e fono. Ele teve Uhum. um atraso de fala, assim. Então, ele me consome demais a minha energia. Mas ele é o que ficaria o dia inteiro na creche. E os dois maiores estudam no período da tarde. Entendi. Entendeu? E tu trabalha? Dá tempo? Trabalho, lógico que eu trabalho. Senão não tem como sustentar se a gente for depender de pai. Não falando mal, mas senão Deus o livre. Trabalho. Eu sou publicitária de formação, sou formada em publicidade, sou publicitária. Hoje eu tenho uma empresa que chama-se Criar e Panfletagem aqui em Curitiba. Eu estou em Curitiba, né? Esqueci de falar para o pessoal. Criar e Panfletagem. Então a gente trabalha com, atende um monte de loja. E fora isso eu tenho uma sorveteria, onde hoje a gente está atendendo pelo delivery. Que chique, gente. Trabalho sim, não, a gente tem que trabalhar, né? Vocês Senão não dá atendem no Rio? Não, né? Infelizmente, né? só em Curitiba, Só em Curitiba que a gente está. Ah, deixa eu até explicar, né? Gente que está vendo a live, né? Eu quis pegar hoje uma mãe, né, de outro estado que está vivendo a pandemia, para trazer para vocês uma outra realidade além da carioca, né? Para a gente ver que o Brasil, em meio à pandemia, as histórias são parecidas. Né? Não é porque Sim. a gente está na região sudeste, aqui no Rio de Janeiro, e a Tati está em Curitiba, na região sul, que são realidades diferentes, lógico. Mas os problemas, a família, a construção é a mesma, entende? Até por isso que eu trouxe ela também. Gabriel, os filhos são pequenos. Não tem como eles estudarem no jornalista Tim Lopes, tá, querido? O Tim Lopes aqui é no Complexo do Alemão, Tati. Tá? Aqui na Zona Norte Carioca, né? E ainda E aqui querendo no caso de Candomblé. Ah, sim. Só peço para você traduzir o que é lá e que querer para o pessoal, né? A mãe pequena, deixa eu ligar minha luz aqui. Aqui que alguém. A mãe pequena de uma casa de Candomblé. E a gente tem todo então projeto. você tem 5 filhos, mais os filhos da Casa de Santo. Isso. Tu gosta de ser mãe, né? Tu Nossa, gosta de ser mãe. Ela tá parada, né? E a Lorixá da casa, a minha mãe, Silvia Alice, ela é uma senhora já de idade. Então, aqui em Curitiba, a gente está na bandeira laranja ainda. Não sei como que tá aí no Rio a questão da pandemia. Então, aqui tudo está parado ainda. Tudo assim, tudo com muito rigor. Então, as casas de candomblé ainda não estão funcionando. Aqui no Rio, a gente está na bandeira amarela, mas parece que vai voltar para a laranja. Vai depender dos números desse final de semana, porque aqui no Rio de Janeiro, e como deve ter sido em todo o Brasil, hoje eu estava assistindo o governador de Amazonas falando que se as pessoas estão indo para as festas, para a boate, então vamos reabrir a escola, né? Com um sorriso orelhal, né? Ele falando essa notícia, né? Que como educador recebo, né? Que a escola é um lugar onde mais se contamina, né? Porque nós não temos espaço suficiente. Por exemplo, a minha escola daqui, ela tem 1.740 alunos. Eu tenho uma outra aqui perto da minha casa que chega nos 3.000 alunos. Tu volta com 10%, mas 10% de 3.000 é muito aluno. 10% de 1.740 é muita gente. Volta professor, volta inspetor, volta um corpo também por trás dos alunos.
né? A gente chama cozinheira, a gente chama faxineira, a gente chama professor, secretaria, vai chamar todo mundo, né? E as pessoas tiveram quarentena, não tiveram quarentena, tem gente com comorbidade, né? O governo não se entende, né? E os pais nessa logística, né, que você está passando, né? Que a importância do professor foi notória para toda a sociedade brasileira, né? Que é uma carreira pouco prestigiada, ficou muito em evidência, porque se seus filhos estudam online, ou você viu a experiência do online, os professores tiveram que reinventar, né? Professores, de vez em quando, muito antigos, muito de anos de carreira, tiveram que aprender a mexer no celular, a mexer nas mídias sociais, né? E professores que entraram, foram ajudar, choraram na frente dos alunos. Então, você se expor para o aluno, um professor mais velho, é complicado, né? Você, como mãe, você deve estar passando, né? Porque primeiro a gente começou numa gripezinha, né? Então era março, só abril, mais tardado maio, tá todo mundo para a escola. E a gente está beirando outubro e nada de voltar. Não, e não acredito que volte esse ano, né? Pelo menos aqui não acredito, não. Aqui o nosso prefeito, o nosso governador, eles estão bem firmes na decisão, não tem nem data. Eu não acredito que esse ano vai voltar, não. Só acredito que aqui só vai voltar depois que tiver as vacinas. Eu sei que o Rio Grande do Sul está para voltar, que eu sei, que é teu vizinho, o Eduardo Leite. É lá embaixo, né? É lá embaixo. É lá embaixo. Então, ele, eu sei, Santa Catarina teve impeachment, né? O Paraná está um pouquinho mais acima. É o primeiro. É o primeiro, né? Curitiba. Então. Mas se voltar, os meus filhos não irão voltar. Vão continuar com eles em casa. Mas por que você não iria mandar, Tati? Eu sei que é cretina a pergunta. Mas eu preciso desse debate porque você é mãe. Você tem 3 filhos. Né? Então eu gostaria... A criança ela não tem a noção do perigo. Então ela não vai ter a educação, a sensibilidade de passar o alquinho toda hora na mão, de não dar de não segurar com o amiguinho, entendeu? Ela não vai ter isso, de ficar com a máscara, né? Que a gente sai muito pouco com as crianças, mas quando eu olho, a máscara de um já está aqui embaixo. Eu falo, põe a máscara. Imagine sem a gente em cima. Não tem condições, né? Então, fora que a gente vê que a criança no colégio, olha, esse ano eu não levei meus filhos no hospital nenhuma vez, com nada. Por quê? Porque eles não foram para o colégio, né? Então, quando eles estão no colégio, é uma gripe, pega tudo, pega conjuntivite, pega, porque são criança, né? Natural. Então, esse ano, nenhum dos 3 ainda, graças a Deus, mas nenhum dos 3 não foram com uma dor de garganta, não tomaram um antibiótico esse ano. Por quê? Porque eles não estão enfrentando a escola. Porque a escola, na verdade, ali, a gente sabe, quando, mais nos primeiros anos, nos pequenininhos, como que eles pegam tudo quando eles entram na escola. Eles pegam tudo, né? E mordem, e passa na boca, e troca. Né? Troca chupeta, vem chupeta errada na mochila. Imagine lá, 35, né? Pequenininhos, ainda mais os bem pequenininhos. Então, eu não acredito realmente que... Eu acho que quem for fazer isso vai... Não sei tudo. Aqui, a Simara está falando que todos os países que voltaram às aulas tiveram que fechar novamente por conta dos alunos e profissionais infectados. Não sei por que nossos governantes acham que por aqui vai ser diferente. Aqui no Rio, né, Tati, aqui alguns decretos liberaram, né, as escolas particulares. Uma delas criou uma polêmica aqui na capital carioca, que um dos alunos foi com Covid para a escola. E aí a escola abriu num dia e fechou no outro. Né? Em Niterói tentaram também, que é aqui do lado, depois da ponte, não sei se você já veio aqui no Rio,
Mas Já a não Rio conheço. aqui, Niterói é do outro lado. É uma ponte que separa. Em Aham. Niterói, eles tentaram reabrir, a justiça foi e mandou voltar todo mundo para casa. Né? O Gabriel está falando que usar máscara dá muita dor de cabeça e falta de ar. Eu Uhum. falo para ele que eu também senti dor de cabeça no início e falta de ar, mas é costume. Se você não se acostuma a usar, né, o tempo todo ela, eu tenho que entrar no lugar. Aqui no Rio é assim, né, Tati? Você tem que entrar no lugar, aí você bota a máscara. Aí a pessoa Sim. bota a máscara, aí fica aqui, o nariz para fora, ou ela bota aqui. Ela botou a máscara. Não, não tem, não, como não tem o informe, né? Porque as pessoas agora estão muito discutíveis, né, com isso. Ah, mas não tem o modo certo, né? Todo mundo sabe como tem que botar a máscara, né? É tampar essa região toda, né? Só que as pessoas dão de migué, né? E só tendo o costume que você acostuma, né, com a máscara. A máscara tem que virar um hábito, na realidade, enquanto não tem essa vacina. A Larican, não sei se está certo, 3 meses para acabar o ano, não tem por que melhor cuidar da saúde. E eles têm o tempo para aprender. Eu também concordo com isso. E aqui agora também está se discutindo muito a aprovação e a reprovação, né? Eu Como que queria está a muito realidade? que o meu, que é o que está no ensino, reprovasse. A minha opinião era que reprovasse. Mas aqui todos vão passar e vai ter uma. Como que é? Nas matérias do ano que vem vai ter uma modificação no currículo escolar. Mas aqui acredita-se que todo mundo vai passar e vão ter uma revisão ano que vem. Que eu É, acho uma pena. a, é, por um lado, quando a gente, como eu já fui coordenador pedagógico de uma escola, eu vejo a aprovação e reprovação de duas maneiras. Um aluno que nunca reprovou é um sentimento. A mãe, né, tem essa consciência de, eu gostaria que ficasse Uhum. reprovado, etc. Mas o aluno que já veio reprovado, ou já reprovou diversas vezes uma série, para ele o peso da reprovação, no momento que Sim. nem todo mundo, eu falo todo mundo mesmo, tanto particular quanto público, Sim. não estava preparado para o ensino como está hoje. Não. Então, esse ano foi um ano de adaptação, de descobrir como, sabe, porque o ano que vem já deve começar desta forma. Né? Os governantes vão mandar, a justiça vai lá e se mete, dá mais 30 dias em casa, entendeu? Mas o ano vai começar dessa forma. Eu não acredito que ele não irá começar numa forma remota. E aí eu fico pesando como professor, se a gente foi para uma quarentena, que nós pensamos que nós íamos ficar 2 meses em casa só, Tati, e que nós íamos depois voltar felizes e contentes para os nossos trabalhos, para as nossas vidas rotineiras, você imagina um aluno que vai reprovar nesse ano, tá? E ano que vem não começa da mesma forma que começou no início do ano. Se a gente faz essa reflexão, essa reprovação ela foi inútil. Porque você vai fazer a mesma coisa no outro ano. Só que agora mais sabido, mais assim, você começa a se adaptar. Esse ano inicial, eu creio que o Brasil inteiro passou por uma grande adaptação desse tipo de ensino. Sim. Não só o ensino, né? Foi uma adaptação para a vida esse ano. Você tem É. que sentar e pensar, meu Deus, como que vai ser, né? Em tudo. Né? Então você não tem que pensar só que nem eu tinha uma rotina, comecei fazendo uma rotina que era deixar. Eu sou vizinha de casa da minha mãe, entendeu? Eu moro numa casa, minha mãe mora a casa no terreno ao lado. Somos Uhum. vizinhas. Então, no começo do ano, veja só, como que eu fiz a minha rotina? No começo, quando começou a pandemia, eu deixava a minha filha, a menina, porque a menina não tem aula virtual, ela ia para a escolinha, mas era o prezinho, então ela não tem a aula, né?
remota. Então, eu deixava ela na minha mãe e em casa ficava com os dois meninos, sendo com o Ícaro para fazer aula remota, ok? Aham. Fazia daquele jeito, porque eu tinha que olhar o pequenininho, tinha que estar trabalhando, tinha que trabalhar, não tem como, sozinha, né? E o que começou a acontecer? Eu percebi que a menina que vinha para minha mãe começou a se sentir um pouquinho largada. Ela começou a fazer algumas coisas para chamar a minha atenção, entendeu? Então, dali um tempo eu percebi que aquela rotina não tinha dado certo. Eu mudei a rotina. Então, hoje, o Ícaro faz a aula remota com a minha mãe. Ainda bem que eu tenho mãe, né? Imagina se eu não tivesse. Faz a Aham. aula remota com a minha mãe, enquanto eu fico com os dois menores em casa e trabalho com os dois ali, correndo para lá, para cá, e vou trabalhando com eles em casa. E depois eu troco. Eu pego o Ícaro, fico lá e deixo um pouquinho os outros com a minha mãe. Mas eu tive que fazer porque como eu acho que ela tentou chamar minha atenção pelo fato de estar muito com a avó, achando que eu estava dando muita atenção para os outros dois, que, entre aspas, estavam requerendo mais a minha atenção. Porque um tem TDAH, eu não consigo deixar ele com a minha mãe, porque ele é terrível, e ela e o outro tinha que fazer a aula. Então, ela, para maior facilidade, eu deixava ela com a minha mãe, porque era mais tranquila, eu tinha que dar atenção ali na hora das matérias. Então, eu tive que me readaptar, porque eles não se adaptaram à minha nova rotina, entendeu? Entendi. O Celso está colocando que a adaptação foi em tudo. Aí eu também queria te perguntar, Uhum. tanto os seus mais novos quanto o seu mais velho, você sentiu diferença? O seu mais velho saiu para trabalhar, ou não? Ele está em Trabalho. casa direto. Ele trabalha, Não, como ele tá no quartel, tá no né? quartel, ele tá tirando Mas serviço. Não, ele eles tem só a estão tirando folga. serviço. Sim. Oi? E no quartel onde ele está, eles só estão tirando serviço. Ele é da aeronáutica. Então, eles só tiram o Aham, serviço. Eles não estão trabalhando entendi. diariamente. Aí você já observou que seus filhos estão comendo mais ou comendo menos? Ou eles Muito mais. estão. E como que A está sendo comida, essa reeducação da alimentação? Porque, olha, eu te falo, muita gente engordou nessa quarentena. com Né? Os certeza. 3 primeiros meses, né? Aqui no Rio, a reabertura de academia foi em julho. Né? Quando nós voltamos para a academia, eu sou um que voltei logo, porque eu já não aguentava mais ficar em casa. E aqui, meu esposo continuou trabalhando, até ele furava a minha Uhum. quarentena, e eu tive que ir para a escola. Então, eu acabei fazendo um mês que eu não considero, porque meu esposo indo e vindo. Então, por mim, eu falei, gente, para mim tá tranquilo, eu boto a máscara, né? Aí eu fui para academia e aí a gente via, né, o resultado dos 3 meses primeiros, né? Pessoas que eram magérrimas ou etc, com a barriguinha, né? E como que está sendo hoje, né? Porque a gente já está mais de 3 meses, né? Essa primeiro mês eu imagino que você deve ter dado tudo e depois você foi consertando. Aqui, o aumento que eu estou tendo no supermercado, vamos fazer assim, a conta do supermercado é muito grande. Hoje eu estou gastando em média de supermercado em torno por semana de 300 a 400 reais. Eles estão comendo muito, muito mesmo. Eles não Por engordam semana. por semana. Não é pouco. Não. Então, só que assim, eles não engordam porque eu moro em casa, né? Então, assim, eu tenho um quintal grande. Então, eles brincam, assim. No começo da pandemia, eu alugava uma cama elástica, ela ficava direto. Mas daí eles enjoaram, sabe? Vou te falar a verdade que eles enjoaram. Chegou uma época que eles não queriam mais a cama elástica. Então, assim, mas assim, eles estão comendo demais, assim. A nossa rotina na questão de comida ali é forte, amigo, vou te falar. A Lari está falando que as crianças estão ficando muito tempo presas dentro do quarto, em frente do celular e computador, acabando ficando um pouco depressivas. Pouco não.
Eles estão ficando muito depressivos. É, Eu atendo alguns alunos, né, Uhum. com mutilação, até porque nós estamos no Setembro Amarelo. Nesse período lá na escola, eu estava fazendo campanhas de conscientização, né? E esses alunos que eu acompanho, eu continuo acompanhando, porque eles precisam ser ouvidos, né? É só você ouvi-los, né? Que de vez em quando a depressão ela tem altos e baixos, né? E para quem se mutila ou para quem se corta, também é tudo emocional, né? Então só basta uma pessoa que ela confie e ela fala e a gente só ouve, né, a realidade. Eu não me cabe aconselhar, que a pessoa que tem que encontrar-se, né, dentro de si, né? Mas Ela está falando que também não está sabendo como a lidar. Lari, a Lari se formou comigo, ela é minha amiga de faculdade. Ah, é? Mas, Ah, tá. mas assim, eu reparei muito. Agora, eu coloquei horário aqui para eles. De manhã, eles não podem, eles não assistem televisão e eles não podem ir no celular. Porque no começo mesmo, eles estavam ficando demais, sabe? Ainda ficam muito tempo no celular e na televisão, vou te falar. Mas assim, Entendi. agora eu já estou conseguindo colocar, tipo, de manhã não pode. Não, eles não podem ficar nem no celular e nem na televisão. Eles têm que ter uma atividade, eles têm que brincar, eles têm que se virar. Entendeu? Os Daí depois. pais também agora eu acho que observaram mais a questão do celular na mão do filho. Ou você acha Será? que não? Olha, eu tenho uma irmã que é educadora, entendeu? Então Ah, ela me chama muita atenção. Ela é formada em educação física, e ela tem pós-graduação em ABA, sabe? Então sei. ela me chama muita atenção na questão, ó, tá ficando muito no celular, ó, tá causando agressividade, vamos fazer atividade. Então, assim, ela mesma me dá os livrinhos de atividade que tem que fazer com eles. Então, assim, eu tenho uma ajuda ali. Mas eu acho que se não fosse essa ajuda, eu não sei se eu não ia falar e fica no celular, sabe? Porque tem horas que é muita coisa para a cabeça da gente. Porque quando a gente se compara, né? Você tem mais ou menos minha idade, né, Tati? 30 e Eu tenho pouco, né? 43. Então, é quase a 43. mesma idade, é quase a mesma idade. Eu tô com 35, né? A Ah, gente era. É a mesma geração. É a mesma verdade. geração, porque a gente não tinha celular. Né? Exatamente. O negócio é que a gente tinha, né? A gente sacaneava os nossos pais, brincava, tocava a campanha do vizinho, saia correndo, né? Eu sempre fiz muito isso. Sim, Tá? outra coisa. E eles não. Então, assim, aí a gente até fala assim, mas você é muito saudosista, que não sei o quê. Mas a nossa geração, ela tem uma preocupação muito grande com a saúde. Muita preocupação com a atividade física. Né? E como a atividade física, ela é boa, né? Pra gente, etc. A gente está ficando velhinho, mas somos velhinhos saudáveis, né? Enquanto essa juventude, ela fica cada vez mais presa, cada vez mais, eu vejo, né, aquela corcunda, né? Porque eles não conseguem ficar assim, né? Reto, eles não andam retos, eles já andam encurvados. E aí tu tira o celular, vem cá! É aquela crise da negação, né? Mas, Então, aí a gente sempre eu sempre estou no meio de professoras, né? Aí eu sempre vejo, né? Uma bloqueia, só deixa joguinho, mas só é naquele período. Outra não, eu dou para ele calar a boca mesmo, né? Então, assim, não tem um rigor, né? Uma vez eu lembro, eu fui com meu esposo no restaurante, eu não lembro qual restaurante que nós fomos. Era um almoço, era um jantar de domingo em família. Eram dois filhos, um menino e uma menina, o esposo e a esposa. O esposo e a esposa do lado, as crianças de frente. Todos no celular ou no tablet. Todos. Eu olhando meu marido, eu falei assim, André, olha aquilo. Eu cheguei a bater uma foto e mandar, porque meu mestrado é em tecnologia. E eu sempre discuto o benefício e o malefício, né, da tecnologia. O benévolo que você sabe as informações em tempo real, né? sim. E o malefício é viciante.
É né? viciante. Você vai, por exemplo, hoje beber um chopp com os amigos, tem uma Fica determinada ali. hora que tá todo mundo assim, ó. Uhum. Então você não foi sair com os amigos, você foi para conversar num espaço diferente e discutir virtualmente, Bem isso. né? Mas sabe que quando eu fui tirar, que eu percebi que principalmente ela, e como ela ficava muito na minha mãe, ela ficava na televisão e no celular. E quando eu comecei a observar que aquilo estava fazendo mal, foi quando ela começou a ficar agressiva. Daí que eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E daí que eu reparei que podia também ser um pouco demais o celular e a televisão. Entendi. Como os outros dois me tomam mais tempo que ela é muito boazinha, ela é, sabe, ela é uma criança assim, mais fácil do que os dois meninos, ela acabou ficando um pouquinho de lado. Você entende o que eu tô falando? Porque os outros dois me Uhum. tomaram muito tempo. E daí que eu observei a agressividade. Eu acredito que também por causa que ela tá ficando muito no telefone. Daí eu Agora, o seu filho que está cortei. na sua mãe, fazendo ensino remoto, o comportamento dele. Não mudou. Que daí agora a minha mãe consegue dar uma atenção a ele enquanto ele está fazendo a aulinha ali, né? Que tem que estar em cima, não adianta, né? Quando eu deixava sozinho, ele ficava de ponta cabeça, passava lá, estava ele de ponta cabeça, assistindo a aula de ponta cabeça. Falava, meu Deus, Ica, você não vai aprender nada, meu filho. Entende? Então eu acredito que Se essa mudança. você não estivesse perto, então ele dava um jeito para sair daquela situação. Não, ele ficava assistindo a aula. Mas Mas, do modo assim, dele. no modo dele, exatamente. Entendeu? Entendi. Agora você viu como o professor sofre. Essa, a resposta lá das perguntas era tudo sim, sim, sim. Você acha que ele nem lia o enunciado, era tudo sim. Entendi. A Bem gente, complicado. eu sou professor de matemática e física, Tati. Os meus alunos, eu dou aula só para ensino médio hoje em dia. Eu cheguei a dar aula para o quarto e para o quinto ano numa escola em Copacabana. Mas é muito engraçado. Eles falam que eu tenho pacto com alguma coisa. Né? Daí eu falei, mas por que, gente? Professor, assim, é o único professor que escreve olhando para a gente. E realmente, eu coloco a caneta aqui e vou escrevendo certo, na linha, certinha. E eles ficam assim, Stephen, a gente não pode dar um suspiro. É, realmente, vocês vieram aqui para aprender. Vocês não vieram para outra coisa. Né? E aí eles ficam assim. Quando veio para o online, aí eu falei, gente, ferrou. Agora ferrou, porque Não tem vocês. estímulo, eu acho. Porque, olha, a Larissa falando, cadê ela liga o computador e dorme. Então, o meu fica de ponta cabeça lá. Então, você não fica sentado, olhando ele assim, olhando e falando, agora para, escreve. Para ele assiste, literalmente assiste, olhando para o negócio. Mas Então, é os bem. seus filhos ainda conseguem a conexão, né? Sim. Agora você imagina na escola pública que a gente tem uma outra realidade, né? Uhum. Que a família não tem um acesso, principalmente aqui onde eu tô, né? Que é o Uhum. Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, Maré, que Imagina. são regiões de vulnerabilidade, né? E que acabou de chover muito no Rio de Janeiro. E vamos para online. Como? Né? Que Bem, a realidade brasileira, né, Tati? Ela é assim, né? é, Uma é bem alta e a outra é bem baixa. E aí a exatamente. cobrança não é feita pela média, né? É feita por cima, né? Uma das críticas que a gente fez muito ainda esse ano e parece que está adormecida é o Enem, né? Que o Enem ser feito esse ano Não, ainda é infelizmente, muito complicado, porque você vai aglomerar, não tem gente para isso tudo, entendeu? E você fica assim, o que será daqui a 2, 3 meses? Né? Que a vacina ainda vem, a gente não sabe, aí já tem uma campanha contra a vacina,
né? Você já está sabendo, né? Você como mãe, você é a favor de vacina, não é a favor de Eu sou a vacina? favor de vacina. Os meus filhos todos são vacinados, tomam todas as vacinas do posto de saúde e ainda tomam algumas aqui da meningite. Aqui no sul tem muita meningite, né? Que acho que não sei se Entendi. vocês têm muito, mas aqui a gente Não, aqui a ainda. gente tem muita tuberculose e o sarampo voltou, né? É, Aqui aqui no Rio também, de Janeiro. também Né? voltou aqui. Eu queria agradecer à bancada docente por participar, por me prestigiar. É um movimento novo que nasceu no meio da pandemia aqui no Rio, né? São professores, né, que se organizaram do estado do Rio, tá? Bem-vindos. O design também entrou, boa noite. É, Tati, pode perguntar, manda pergunta. o que você, como mãe, né? O que você recomendaria para outras mães, né, que têm uma situação parecida com a sua? Que recado você mandaria para essas mães? Então, primeira coisa, eu acho que é observar as crianças nessa época de pandemia, sabe? Em vários cunhos, assim. Eu imagino, eu tenho a minha mãe, então ela me ajuda demais. Então, eu tenho ali com quem deixar na hora que eu tenho que trabalhar na rua, na hora que eu tenho que voltar. Hoje eu estou só com o delivery, eu tive que fechar, né, a sorveteria, porque eu não tenho quem deixar as crianças. Então, assim, mas essa observação, primeiro, de não deixar com qualquer pessoa estranha, é uma coisa que a gente se preocupa bastante, eu principalmente me preocupo bastante em deixar. Ó, tá escutando alguém chorando? Tô escutando. Eu acho que é a menina. Não, é o pequenininho, que ele tá na casa da minha. Eu deixei ele ali em cima da minha irmã para poder vir conversar com vocês. Ele quer vir para casa. Então, assim, observar qualquer coisa que possa, sabe? Assim, o celular tá, como eu observei, o celular estava deixando ela totalmente agressiva. Então, observar, escutar os seus filhos. Eu acho que é uma coisa que eu estou aprendendo demais com essa pandemia, é escutá-los, observá-los, tirar um proveito bom disso tudo, para que a gente possa entender o porquê que isso está acontecendo. Né? Eu, como candomblessista, não adianta, eu acredito que a gente tenha que aprender alguma coisa. Então, eu acho que quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente vai passar por isso. Né? Então, Verdade. assim, eu acredito muito que a gente tem que pensar no coletivo, a gente tem que. É difícil, meu Deus do céu. Tem vezes que quando eles dormem, eu falo, meu Deus, que silêncio, a paz reinou nessa casa, sabe? Ó, a Simara falando que já deixou de fazer muita coisa por não ter com quem deixar. Então, assim, eu sou muito grata. A minha mãe é uma senhora de 70 anos, então eu sei que, lógico, ela não aguenta os três. Bem, então, assim, o meu filho mais velho, ele me ajuda muito, 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 muito. Hoje ele está de serviço. Mas quando ele não está de serviço, poxa, sabe, ele fica com os irmãos, ele é um irmão bem bacana com as crianças, assim, sabe? Aquele irmão que fica mesmo, que me ajuda tanto no. Então, assim, Zeloso. zeloso, se eu precisar falar, olha, se fica com eles que eu vou fazer uma live, eu fico com eles, sabe? Então, assim, Entendi. eu acho que eu acho que nessa pandemia a gente só não pode deixar eles sozinhos, porque se pra gente é difícil, imagine para eles. As minhas crianças, elas bem dizer, elas não saem de casa, elas vão até a avó que é ao lado. Elas não vão no shopping, elas não vão, sim, não saem. Até porque eu tenho que preservar a minha mãe, que é uma senhora de 70 anos. Então, eu não posso arriscar deles, né, trazerem uma doença para dentro de casa. Então, eu imagino na cabecinha deles a dificuldade também de não sair de casa, de não falar com os amigos, né, não, eles ainda, e eles têm primos, né, que a minha irmã também mora na casa da minha mãe em cima. Então, assim, eles têm com quem interagir. Agora, eu fico pensando naquela criança que é filha única, né? Ficar sozinha Ou em que mora no casa, apartamento. que mora num apartamento, né? Ou as crianças, tem criança que deve estar ficando sozinha em casa, que a mãe tem que trabalhar. Eu tenho uma amiga que mora num condomínio aqui perto, ali no Nova América, um shopping, né, aqui na Zona Norte. E ela falou que das 6 horas, a criançada, parece que os pais abrem as portas e descem as crianças todas. Aí eles não querem saber, porque o síndico lá parece que liberou.
Só que é muita criança, são muitos apartamentos. Parece que são 8 apartamentos por andar, são 15 andares com 3 blocos. É muita gente, né? É muita criança, né? E parece que o síndico bloqueou isso daí. E aí também criou-se outras estratégias. Condomínios muito grandes tentaram criar estratégias, né, de horário, tal horário, o andar, o bloco, né? E não conseguia, né? O lance é ficar em casa. Agora você falou num ponto que você é a mãe pequena de um centro de candomblé. E seus filhos de santo? E essa parte religiosa? Estamos Como parados que está mesmo. sendo isso? A gente aqui, a nossa casa, partido por determinação até do jogo, o jogo determinou que parasse, e a gente fez algumas funções internas, que foi a função do Bagé, que foi agora no começo de agosto, mas só vieram, assim, 3 filhos daquele clã, que a gente chama, que são, né, para arriar aquelas comidas, e pronto, assim, a gente não está fazendo nada por determinação do jogo da nossa casa, veja só. Determinação da nossa casa, é que, por enquanto, eu não acredito que esse ano tenha alguma coisa, não, sabe? Então tá tudo parado mesmo. A minha tem 6 anos, além de dona de casa e professora, tem que arrumar tempo para brincar, porque ela me cobra muito. Mas, Simara, não só você, mas com todas as mães estão acontecendo isso, inclusive com os pais. Entendeu? Aquele pai que sempre estava fora, ele está altamente dentro de casa fazendo home office, né? Então, o pai também está vendo a mãe, né? O casal, né? Que a gente sempre fala do o papai, a mamãe, né? O casal, né? Então, a gente vai ter que ver realmente o casal agindo, né? Solucionando esses problemas, porque senão não vai dar. Um sobrecarrega, né? Porque eu não sei se você já passou por isso, por um relacionamento abusivo. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas, por exemplo, a mulher, né, Tati, ela fica, você é mãe de 5 filhos. Então, além de trabalhar, você tem que cuidar, você tem que limpar, você tem que cozinhar, e quando ele chega tem que estar tudo arrumado e a comida fresca esperando ele. Né? Eu acho que em questão de relacionamentos abusivos, eu acho que está na hora das mulheres darem, né, um basta nisso, né? Porque não é porque é marido que pode fazer certas coisas. Então, isso e hoje em dia, com a vida corrida e com os dois trabalhando, não tem como não dividir. Essa estrutura que o homem sozinho é o rei da casa, não vai ter, não cabe mais, entendeu? Não tem como. Sabe? Quando eu me separei, não tem. Quando eu me separei, que eu tinha os 3 pequenos, assim, uma coisa que me segurava o casamento era como que eu vou conseguir criá-los sozinha. Você entende? Que é uma coisa que a gente pensa, né? Ela tem que ter coragem. E realmente é uma coisa que, assim, teve que ter uma nova estrutura, uma nova adaptação, eles comigo, eu com eles, né? Um todo, uma nova vida, mas a gente consegue. A minha mãe separou quando eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos. Meu irmão ainda era mais. Eu e meu irmão somos diferentes 7 anos. Então, eu estou com 35, o Nicolas deve estar com 28 anos. Mas assim, eu e ele era muito grudado com mamãe. E minha mãe se viu numa cena muito ruim. Né? Ficou ela sozinha, com 2 filhos, homens, né? Um adolescente, o outro criança, e ela teve muita coragem. Né? Porque a mulher, quando ela vai se separar, é um ato de coragem e de libertação. São 2 momentos que a mulher vai passar. Coragem, porque a família toda vira as costas para ela. Libertação, porque aquilo que era um calvário para essa mulher, ela se liberta. Ela vê que ela é altamente suficiente sozinha.
Eu não preciso mais dele. E por uma questão, né, do patriarcado, né, que nós carregamos, né, a mulher ela tem que casar, ela tem que fazer tudo. O amor é muito construído para a mulher, né? O homem não. O homem não precisa amar, o homem pode fazer muitas coisas, né? E a mulher fica naquela casta, né? É Não, que a muito. sociedade nos impõe, né? Eu acho que isso vem mudando, né? A gente É. tem que mudar. Né? Há passos pequenos, né? Quando a gente observa, ainda são passos Mas pequenos. sabe que eu vou te contar uma coisa. Eu fui viajar com eles o ano passado. Eu viajei com os dois pequenininhos, com os dois, com Uhum. o Ícaro e com a Inaê. E eu fui à Disney com eles. E quando eu cheguei no avião, eu e eles, não sei o que lá, as pessoas me olhavam assim, daí uma mulher perguntou, mas cadê o seu marido? Eu falei, eu não tenho marido, né? Não é só eu, mas só você e eles? Tipo, Tipo, eu não posso viajar com eles? Será que eu não sou autossuficiente para ir no... Sabe? Então as pessoas acham que para fazer uma viagem longa com seus filhos, você tem que ter alguém junto? Não, você não tem que ter. Não Você tem. pode ter uma vida boa, divertida, sabe? Assim, você e eles, assim. E uma coisa que eu acho que a nossa live acho que está terminando, né? Tem Tá, 8 faltam minutos. 8 minutos. É que deixar que a mulher, ela também não pode deixar de ser mulher para ser somente mãe. Isso é uma coisa que eu sempre bato e tento repetir sempre para as pessoas que vêm. Eu já dei algumas entrevistas, me perguntar, não, você tem que ter o teu espaço como mulher. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Quando eu falo espaço, não é que você tem que ter um namorado, não, mas você tem que sair com as suas amigas, você tem que fazer coisas sem as crianças. E isso não é uma coisa que... Eu trabalhei muito com o meu psicólogo, que isso não é ser uma mãe má, entende? Você ter um espaço para você. Ou você lá, deixar teu filho 15 dias com o pai. Não, é pai. Entende? Entendo. Quando a gente se separa, a sociedade acha que a gente é mãe. Sabe? Até hoje em dia as pessoas usam o termo pai, né? Pai e mãe, né? Não. Aí é pai, é uma mulher guerreira. Aí muda o texto, né? Quando ela alcança esse status da sociedade, né? Que é aquela coisa, nossa, ela separou, ela é uma mulher guerreira. E tu tem que ver quando fala. Aí eu fico olhando, gente, que sem noção. Com certeza, quando aquela mulher separou, foi uma que pichou ela pra caramba, né? E depois, agora que ela viram que ela não foi na maré que eles pensavam, e aí ela superou. E aí ela virou um ícone, né, da superação. Né? E tu fica assim, gente, é hipócrita o comentário. Né? É bem isso. Sabe? Eu estava até discutindo... A fase da transição ali, da separação, da transição... Indiferente se ela é toda separação ela é dolorida, por mais que ela seja amigável. Sim. Né? Porque vira uma nova rotina, né? Você tem que se adaptar. Então você ficou lá 1, 2, 10, 20 anos com uma pessoa, aqueles anos que você viveu foi bom, né? Deu certo. Eu sempre falo, deu certo. Aqueles anos deu certo. Né? Então essa transição o que você não pode deixar de ser é a mulher, né? Aqui nem o pessoal fala lá, ó, a romantização da mulher, né, guerreira. Nossa, é lindo, que nem a maternidade. Nossa, é lindo, mas tem um lado da maternidade que é pesado pra caramba, vamos falar a verdade. Né? Que ninguém conta ali, que é duro. Uma das coisas que eu mais gostei, a gente tem que finalizar, não adianta, mas eu vou falar isso. A licença paternidade. Foi uma das melhores coisas, sabe por quê? A mulher saía de licença, o homem não podia ficar com ela, e hoje em dia ele é obrigado a ficar com ela, pelo menos em 7 dias, por lei. Que eu acho que é o momento mais sensível, que é justamente a mulher estar voltando para casa,
né? E ele está liberado das atribuições de trabalho só para se dedicar a ela e ao filho recém-nascido, né? Eu acho ainda pouco tempo, sabe? 7 dias não é nada, é um suporte técnico que ele dá, sabe? Mas que deveria também ser o momento do casal, sabe? Tanto para o homem quanto para a mulher. Porque os dois estão tendo o filho, né? A geradora é a mulher, mas o pai foi também o gerador, né? Que ninguém, né? Vulgarmente, né? Minha avó falava que ninguém fazia filho com o dedo, né? Então, o filho é dos dois, é meio a meio, é 50% de um, 50% do outro, né? E a gente tem. E o pai, para a criança, independente de como acabou aquele relacionamento, lógico que tem casos e casos, mas a maioria das vezes, a figura paterna ela é muito importante, né? Então, a gente às vezes vê as mães não deixando os pais participarem do cotidiano ou da vida da criança. E o meu ex-marido, ele mora no Rio, então eu não tenho muita, mas eu acho que as crianças sentem muita falta da presença física do pai. Que virtualmente ele realmente ele é presente pelo WhatsApp, por isso ele fala com as crianças. Mas eu acho que a mãe também teve um momento dela de falar, não, vai com teu pai, porque eu quero ter o meu momento, não é pecado, deixar isso muito claro para as mães. Não é pecado ela tentar ser feliz, ela ter um momento de prazer dela, sair com as amigas, tomar o chopp dela, entendeu? Porque às vezes a gente fica no começo pensando que isso é um pecado e que você não pode fazer isso mais porque você é mãe. Não, você pode continuar fazendo. Tati, eu só tenho que te agradecer esse bate-papo, tá? Foi uma delícia. Infelizmente a gente vai encerrar, tá? Mas quem fala por último são minhas convidadas. Eu já estou me encerrando, tá? Um grande beijo a todos, obrigado por estar. Tá? Simara fala que no Japão, não sei o tempo certo, mas a mãe fica 1 ano e o homem, se não me engano, 6 meses, algo assim. Eu vou pesquisar até para a gente ter esse debate, né? Mas, Tati, se despeça. Foi um maior prazer te conhecer virtualmente, tá? Vamos marcar outras vezes. Eu queria mandar um beijo a todos, convidar todos para me adicionar lá aí no Instagram, Tati Diniz 1977. Eu tenho um canal eu tenho um canal no YouTube que chama Roda de Conversa de Axé. Então, se alguém se interessar no assunto, a gente fala sobre transexualidade, a gente já falou sobre crianças trans, a gente tem uns debates bem interessantes para o pessoal lá, como surgiu o candomblé no Brasil. Então, eu queria convidar todo mundo, Roda de Conversa de Axé, no YouTube e também tem no Instagram, Roda de Conversa de Axé. Um grande beijo, professor, foi ótimo essas suas iniciativas, a gente bater papo sobre assuntos aleatórios, eu adoro. E um beijo a todos e as mães guerreiras aí, fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem. Beijo, professor. Obrigado, mamãe. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Gente, já está faltando 20 segundos, eu vou esperar cair para a gente fechar. Eu não consigo encerrar. Adorei, Tati, siga sempre de cabeça erguida. Beijos, beijos a todos, parabéns pela família. A Simara, ela é maravilhosa.